Olá, turma! Hoje iremos estudar uma história bem interessante. É a história da independência do nosso país. E a história do nosso país, ela começa bem antes do descobrimento, pois aqui já habitavam milhões de povos indígenas. Porém, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, o nosso país passou a ser colônia de Portugal, ou seja, Portugal passou a dominar as terras do Brasil, bem como toda a riqueza que também aqui existia. O pau-brasil, que servia para a fabricação de tintas, o plantio da cana-de-açúcar, cuja produção do açúcar era toda enviada para a Europa, e o ouro, que sustentava o luxo dos portugueses. Durante esse período de colonização, o nosso país foi muito explorado por Portugal. Chegou até um tempo, em 1808, que o próprio rei de Portugal, Dom João VI, decidiu vir morar aqui para fugir de alguns conflitos lá na Europa. Após passar dos conflitos, ele decidiu voltar para Portugal, mas deixou seu filho governando o país. O nome do seu filho era Dom Pedro I. Grava esse nome. Dom Pedro I criou um carinho muito grande pelo Brasil e decidiu dar a independência do povo brasileiro. Quando seu pai soube o que o seu filho estava aprontando, ele ordenou que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal, mas ele não voltou e em janeiro de 1822 disse que iria ficar no Brasil. Ele até falou uma frase bem famosa: "Se for pelo bem da nação, diga ao povo que fico." E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. E nesse ano de 1822, a coisa começou a ficar crítica, porque Dom Pedro estava decidido a dar a liberdade do nosso país. E a situação ficou crítica entre o Brasil e Portugal. Então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I decidiu colocar um fim à colonização de Portugal e proclamou a independência. Esse fato ocorreu às margens do rio Ipiranga com a famosa frase "Independência ou morte." Ele estava decidido, se precisam, até a guerrear contra Portugal. A partir desse dia, o Brasil virou um país independente e livre dos domínios de Portugal. Por isso, essa data é tão importante e deve ser comemorada com muito carinho e alegria por todos os brasileiros.